Aqui quem fala é Eduardo Carvalho, sou presidente da Comissão da Advocacia Criminal da OAB Paraná. Quem nos acompanha aqui no vídeo é o Dr. Nilton Ribeiro. O Dr. Nilton Ribeiro é presidente da Comissão de Defesa de Direitos Humanos da OAB, advogado, fazendo mestrado hoje em dia na Universidade Positivo. O Dr. Marcos Vinícius Rodrigues foi presidente da OAB Acre por 2 vezes, conselheiro, atualmente conselheiro do CNJ por indicação do Conselho Federal da OAB. A doutora Maíra Fernandes é advogada, ex-presidente do Conselho Penitenciário do Rio de Janeiro, com uma vasta experiência em assuntos penitenciários e dentro do sistema penitenciário, particularmente tem um trabalho muito interessante e muito bonito. É a chefe de gabinete do Instituto dos Advogados Brasileiros. Nos acompanha também a doutora Flávia Kretz, ela é coordenadora estadual do programa Justiça Presente no Paraná, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de Oxford, já trabalhou na Corte Internacional de Haia, no gabinete da ONU em Viena em relação às drogas e na Corte Constitucional da África do Sul. O evento hoje, o Dr. Cássio Lisandro Teles, que logo se juntará a nós e é presidente da OAB Paraná, foi organizado inicialmente pelo conselheiro Anderson Ferreira, conselheiro da OAB Paraná, e a quem eu tenho muito que agradecer, tanto pela ideia inicial de desenvolver esse evento, quanto pela organização e formatação dele. Sem o Anderson, esse evento, que está nos assistindo, tenho certeza, sem o Anderson, esse evento não teria existido. Eu quero agradecer, fazer um agradecimento especial à doutora Débora Sombrio, vice-presidente da Comissão da Advocacia Criminal, que participou da organização do evento. Sem ela, esses eventos nossos da comissão também não sairiam com a qualidade que tem saído e principalmente com a velocidade que tem saído. O evento de hoje é para discutir a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que foi editado pelo órgão em resposta à pandemia de Covid que assola o mundo hoje, que tem sérias implicações no sistema penitenciário, em todas as áreas, mas especialmente no sistema penitenciário. Ontem, particularmente, eu li uma notícia de que só no presídio da Papuda há 1.000 pessoas infectadas com o Covid. Talvez seja uma das taxas de infecção mais altas de todos, que torna esse evento mais necessário do que nunca. Nos Estados Unidos, onde se começaram a medir as taxas de contaminação em presídios, também os índices são assustadores. Vários estados americanos adotaram políticas de desencarceramento visando a questão específica do Covid. E, sem mais delongas, dando início ao evento, agradeço a presença do presidente Cássio Teles. O presidente Cássio Teles toma a liberdade de agradecer a presença de vossa senhoria e lhe passo a palavra. Eu já fiz uma apresentação de quem são as pessoas que nos prestigiarão hoje. Agradeço a presença de vossa senhoria. Bom dia, presidente Eduardo. Bom dia, meu querido amigo Marcos Vinícius Jardim, nosso ministro, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, do CNJ. É uma alegria enorme estar compartilhando dessa sala contigo, né? Reencontrá-lo mais uma vez. Temos nos encontrado bastante, né, Marcos? São várias lives, são vários eventos, muito diálogo nesse período também. Cumprimento também a professora Maíra, a professora Flávia também, obrigado por estar conosco aqui nesse debate, o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, o Dr. Nilton também, que tem realizado um extraordinário trabalho na comissão, não apenas nas questões carcerárias, mas também em todos os sentidos dos direitos humanos, mais recentemente aí também, na preservação do direito de livre manifestação por parte da sociedade. Eu quero primeiramente pedir desculpas, eu não sei qual foi o problema que eu tive aqui, eu não estava conseguindo acessar por aquele link e acabei também tendo uma dificuldade, mas felizmente a nossa assessoria das comissões me ajudou e consegui entrar aqui na sala para estar com vocês, né? Eu quero registrar aqui que o tema, presidente Eduardo, é dos mais relevantes. Eu acho que, efetivamente, se há um local ou uma área, um segmento do direito que este tempo de pandemia precisa preservar toda a atuação da defesa, a atuação da advocacia, que faz esse trabalho, exerce o munus público da defesa, sem dúvida alguma, esse segmento é a advocacia criminal, porque, naturalmente, nós estamos trabalhando aí com um valor máximo, né, que todos nós
advogados, protegemos, lutamos, que é o valor da liberdade, né? A liberdade física, a liberdade individual, esta que é, para todos nós, sem dúvida alguma, a maior garantia que o cidadão deve ter preservado. E, naturalmente, que aí nós vamos encontrar sempre, de maneira destacada, a exacerbação até do princípio da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e assim por diante. Nós estamos enfrentando, é verdade, algumas dificuldades, né? As audiências de custódia, num primeiro momento, a orientação foi a suspensão dessas audiências de custódia. Agora, todos nós sabemos a importância dessas audiências e, evidentemente, a importância da retomada disso. Sei também que o conselheiro Marcos Vinícius, no CNJ, tem se ocupado muito também desses temas. Aliás, não apenas as audiências de custódia, como a regulamentação da retomada de todas as demais audiências, né? E isso tudo tem que se dar com a preservação do direito à ampla defesa, como eu falei, com a preservação da possibilidade de contato rápido, sem qualquer burocracia por parte do advogado com o seu cliente. Aliás, nesse sentido, o Paraná, logo no início da pandemia, saiu na frente, lançando o parlatório virtual, né? Algo que depois foi copiado por várias outras unidades da federação. E hoje nós vemos, inclusive, o próprio CNJ preocupadíssimo com essa questão. A OAB tem provocado também o CNJ nesse tema, porque em algumas unidades da federação nós não temos essa possibilidade de contato facilitado. Então, percebo que esse também é um tema fundamental, porque isso está no elenco de prerrogativas da advocacia, né? Mas isso é muito mais um direito do cidadão, né? Muito mais algo que é inerente à própria defesa do cidadão. Não há como nós realizarmos defesa sem termos esse contato. Então, acredito que essa é uma preocupação que todos nós, especialmente nós que estamos na OAB, temos que ter, no sentido de diligenciar para que isso seja assegurado. E, da mesma forma, preocupa-me bastante, nesses tempos de pandemia, a questão do acesso aos autos. O acesso aos autos é algo também que é vital para o exercício da ampla defesa, né? Nós mesmos ontem, os 3 presidentes da região sul, né, emitiram um pronunciamento a respeito disso que nós estamos vendo no Supremo Tribunal Federal, em relação ao acesso da advocacia ao inquérito das fake news, né? Sem entrar no mérito desse inquérito e nem mesmo entrar na discussão sobre o respeito ou não ao devido processo legal, isso são outras questões, mas aqui nós temos, nesse momento, uma gravíssima violação de prerrogativa profissional. Veja que teremos nessa semana julgamento nesse inquérito, né? E os colegas que estão fazendo a defesa dos envolvidos sequer tiveram ainda acesso a esse inquérito. É um problema, Eduardo, conhecidíssimo, né, de todos nós. Você exerceu a presidência da Comissão de Direitos e Prerrogativas aqui na seccional, e por inúmeras vezes nós nos defrontamos com essas situações em que o advogado, para ter acesso aos autos, primeiro que não é imediato, muitas vezes o seu cliente está preso, ele precisa impetrar um HC, e tudo às cegas, tudo às escuras. Quando vai pedir, às vezes, o acesso, precisa fazer um requerimento, outra hora, se o processo é físico, o processo não está na unidade, está em outra repartição, tem que aguardar, outra hora tem que levar um pendrive para fazer a baixa dos arquivos e assim por diante. Tudo isso embaraça, dificulta extremamente o exercício da nossa profissão. Para mim é também uma gravíssima, talvez uma das mais relevantes violação de prerrogativas essa, porque impede a plenitude do exercício da advocacia. Mas eu também, e trago essa observação, e já vou daí encerrando também essa minha intervenção aqui, eu trago também a lembrança de que, neste período, nós tivemos uma decisão que, para mim, é muito emblemática, que foi a decisão do ministro Celso de Mello, no Supremo Tribunal Federal, naquele inquérito que envolve
a questão da investigação da própria reunião ministerial que houve, das declarações do ministro Moro a respeito das interferências na Polícia Federal, a decisão do ministro Celso de Mello, que assegurou o acompanhamento por parte dos advogados constituídos de todos os atos do inquérito policial. Eu acho que nós temos que destacar muito essa decisão, porque convivíamos já há algum tempo, né, com uma interpretação restritiva por parte de algumas autoridades do inciso 21 do artigo 7º, que trata exatamente da possibilidade do acompanhamento dos inquéritos policiais pelos advogados constituídos. E a discussão sempre se deu sobre o limite desse acompanhamento. Se era apenas o acompanhamento do cliente, né, quando ele fosse ouvido, se era também o acompanhamento das testemunhas, das demais diligências realizadas no inquérito policial. E essa decisão do ministro Celso de Mello, ela veio, e ela está muito bem fundamentada nesse sentido, né? E ela consagra uma interpretação do artigo 7º mesmo, da Lei 8.906, dizendo que os advogados devem, sim, ser previamente avisados dos depoimentos, têm todo o direito de fazer esse acompanhamento e, como eu falei, para mim, essa é uma interpretação que sempre defendi, para mim é a mais fiel interpretação desta novidade legislativa que trouxe uma nova prerrogativa para a advocacia, tá? E que não pode ter outro tipo de compreensão. Então, eu penso que é o momento, inclusive, de, em todos os nossos atos, nas nossas reuniões, nos nossos seminários, nós divulgarmos amplamente essa compreensão que foi exarada pelo ministro Celso de Mello, porque, para mim, isso é a consolidação de um ponto de vista que a OAB sempre defendeu desde que a lei foi elaborada. Bem, no mais, eu quero aqui estimar a todos vocês e também cumprimentando aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, né, agradecendo essa importante audiência. Quero estimar a todos vocês um ótimo evento, que efetivamente aqui nós possamos avançar nesse debate sobre prerrogativas, e quero mais uma vez também deixar muito claro o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Estado do Paraná, com a prioridade na defesa das prerrogativas profissionais. Esse é um compromisso que, desde o início da gestão, nós assumimos de maneira explícita. Todos sabem a dedicação que, especialmente, eu tenho a esse tema, que me é muito caro, né, e que nós temos procurado fazer valer sempre o direito ao pleno exercício profissional, com respeito a todas as peculiaridades dos nossos colegas, que muitas vezes não têm condições de realizar uma audiência telepresencial, né, respeitar também, sobretudo, o direito à ampla defesa e o devido processo legal, como eu aqui falei, mas também contribuindo para que, de alguma maneira, o exercício da nossa profissão, que é indispensável à administração da justiça, continue existindo. Afinal de contas, como sempre tenho afirmado, justiça é serviço de primeira necessidade, a população precisa desse serviço, e também é dever nosso, enquanto advogados e advogadas, contribuir de forma muito criativa com a continuidade do funcionamento do Poder Judiciário. Obrigado, um ótimo evento a todos vocês. Devolvo a palavra ao presidente Edward. Obrigado, presidente Cássio. Eu tenho ciência de que a doutora Maíra ela tem um compromisso daqui a pouco e vou passar a palavra para ela antes que ela acabe se atrasando para o compromisso dela. Obrigado, Maíra. Muito obrigada pelo convite, presidente Cássio. Muito obrigada aos doutores Edward, Milton, Marcos, Flávia, é um prazer conhecê-la pessoalmente, já conhecia virtualmente. É um prazer enorme estar com vocês aqui num tema tão importante como esse, da resolução do CNJ, ainda mais com a presença de um conselheiro. Realmente é importante debater disso e levar a informação aos nossos colegas, advogados e advogadas. Eu peço
sinceras desculpas por não poder ficar até o final. É um tema que muito me interessaria ouvir a todos. Lamentavelmente, a advocacia criminal tem disso, né? A gente tem, às vezes, as nossas emergências e, infelizmente, é esse o caso de hoje, por isso não vou poder ficar até o final. Mas fiquei incumbida de trabalhar com vocês o tema da questão prisional na Resolução 62 do CNJ. E a primeira coisa que eu posso dizer é que a resolução foi extremamente feliz na sua previsão, né, de pedir que o óbvio, que os juízes e as juízas realmente analisassem os processos sob sua incumbência para analisar a necessidade da manutenção de prisão de idosos, pessoas com doenças já pré-existentes, em situação de maior vulnerabilidade, gestantes, enfim, todos aqueles que, na verdade, sequer precisariam, na maior parte das vezes, estar no sistema penitenciário, né? E, especialmente, notadamente, os presos provisórios. Nós sabemos que nós temos 40% de presos provisórios no país. Então, o que disse a resolução do CNJ? Que os juízes analisassem a necessidade daquela prisão para só manter encarcerado aquele que realmente precisasse responder ao processo no cárcere, ou uma situação muito excepcional que não pudesse ter uma prisão. Contudo, como ela não tem, ela é uma recomendação, né? Ela é uma recomendação para os juízes e não uma imposição para os juízes, ela, infelizmente, não tem sido cumprida. Muitos juízes, ao negarem os pedidos defensivos de prisão domiciliar ou, em alguma medida, da própria liberdade, sequer passam pela resolução do CNJ, ou, quando mencionam a resolução do CNJ, não raro mencionam dizendo que ela tem apenas um caráter de recomendação e que, naquele caso, não se aplica. Eu vi decisões assim de negando prisão domiciliar para um idoso de 85 anos com problemas prévios, assim, uma pessoa que, se pegar o coronavírus, vai morrer, né? Assim, muito provavelmente. E a decisão da juíza dizendo, olha, não é caso de aplicação da resolução do CNJ, mantém uma prisão e ponto, né? Então, por conta disso, das dificuldades de aplicação da resolução do CNJ e de uma diversidade de decisões muito grande, então, o que aumenta consideravelmente a insegurança jurídica. Então, eu estou em vários grupos que acompanham essa questão prisional, especialmente nesse momento do coronavírus, e assim, vem uma decisão boa e todo mundo comemora, uma decisão boa no Maranhão, aí comemora a decisão boa no Maranhão. Lá, no minuto seguinte, vem uma decisão horrível, como essa que eu acabei de mencionar, do idoso lá, que teve decisão negada, e assim, Então, assim, é uma insegurança jurídica enorme. Então, por conta disso, diversas instituições têm feito, como as defensorias públicas de vários estados, que têm que receber aqui o nosso parabéns pela atuação. As defensorias públicas têm sido muito aguerridas, eu tenho acompanhado muito o trabalho da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, mas sei que outras defensorias de outros estados também têm acompanhado, têm atuado muito arduamente nesse momento, têm feito os pedidos coletivos. E, lamentavelmente, nem sempre também esses pedidos coletivos têm conseguido êxito. Eu faço parte do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Diante desse quadro, nós fizemos um pedido ao STF. Ministro Celso Mello é o relator. Ainda não foi analisado o pedido liminar, pedindo, em síntese, o cumprimento da decisão da Resolução 62 do CNJ no âmbito do Judiciário, para que sejam analisados todos os casos de presos provisórios, como eu disse, em situação de vulnerabilidade, doenças pretéritas, etc., e no âmbito do Executivo, que sejam aplicadas medidas urgentes de proteção para agentes penitenciários e para toda a equipe que trabalha no sistema penitenciário, porque há unidades que os agentes penitenciários não estão usando máscara, não tem álcool gel, não tem condição mínima de higiene e salubridade. Basta ver que, assim, a determinação da OMS na prevenção do coronavírus é lavar as mãos. Isso nós estamos fazendo várias vezes por dia. Só que as unidades prisionais têm racionamento de água. Então, um dos nossos pedidos no nossa ADPF ao STF é que não haja racionamento de água, porque como é que vai ser mantida uma condição mínima de higiene e limpeza nas unidades para os presos se a água é aberta uma vez ao dia, coloca-se água em galões,
coloca-se a água em baldes, e quem conhece uma unidade sabe que não à toa o cheiro das unidades é muito, né, muito forte, até por conta disso, não só para as dificuldades de higiene, mas também porque não tem ventilação, não tem circulação de ar, né, não bate sol, né, os presos, na maior parte dos lugares, não tem banho de sol. Então, assim, é um lugar, a unidade prisional é um lugar propício para se transformar numa estufa de contaminação e aumento do coronavírus, né, sem dúvida alguma. E com um agravante, é que esses presos eles já têm, na maior parte das vezes, doenças pré-existentes que, com a chegada do coronavírus, podem ser agravadas, por exemplo, as doenças pulmonares, como tuberculose. No Rio de Janeiro, é altíssimo o número de presos com tuberculose. De modo geral, isso tem aumentado no Brasil exponencialmente. E é uma situação que um preso com tuberculose, se contrair o coronavírus, também a chance de precisar de uma internação hospitalar e de até poder virar óbito é muito grande. Esse dado de muitos presos, ele já tem, muitas vezes, condições nutricionais baixas, né? Já entram no sistema com essa condição nutricional muito baixa. O sistema também não ajuda, porque a alimentação no sistema penitenciário também é aquela que nós conhecemos com baixíssimo índice nutricional. Então, são pessoas que já são naturalmente mais vulneráveis para o agravamento da doença. Isso significa dizer que não adianta quem quiser ter uma posição bem conservadora, para usar uma palavra leve, assim, né, mas bem preconceituosa, assim, no sentido de a melhor solução para não aumentar o coronavírus é deixar os presos, né, achando que essa questão não lhe atinge, né, a pessoa que está do lado de fora. Eu preciso dizer que é uma falsa impressão. Primeiro porque esse preso, se contaminado, ele vai precisar de um tratamento no Sistema Único de Saúde. Esse mesmo sistema de saúde esse preso vai ter que ser para o sistema de saúde por um agente penitenciário. Esse agente penitenciário tem familiares. Então, na prática, nós estamos aumentando, ao não cuidar dessa superlotação carcerária, que pode aumentar consideravelmente a contaminação pelo coronavírus, nós estamos aumentando a possibilidade de haver mais pessoas precisando de internação nos hospitais, porque os presos estão sob a custódia do Estado, então, necessariamente, se contraírem contra o coronavírus, vão ter que ser levados para o hospital. E estamos aumentando a possibilidade de contaminação dos agentes penitenciários, dos servidores, todos que trabalham nas unidades, dos médicos, dos psicólogos, dos assistentes sociais, de todos aqueles que transitam numa unidade e que entram e saem do sistema todos os dias e que estão trabalhando sem as condições, na maior parte das vezes, mínimas para garantir a sua proteção. Não à toa, todos os dias nós vemos o aumento do número de agentes penitenciários infectados, né? E, via de consequência, transmitem para suas famílias. Basta ver que aqui no Rio de Janeiro foi feita uma pesquisa muito interessante, muito bem feita, sobre os aspectos metodológicos, que viu que o bairro em torno do complexo de Jericinó, que é o maior complexo penitenciário que fica no bairro de Bangu, o entorno dali tem o maior índice de tuberculose do país, porque os familiares dos presos se mudam para aquele bairro para ficarem perto dos seus familiares e, com essa entrada e saída do sistema penitenciário, acabam contraindo tuberculose e passando para os seus familiares também e para toda a vizinhança. Então, o coronavírus, com essa altíssima possibilidade de contaminação, é um grande engano achar que ele não vai sair do sistema, né? É óbvio que ele vai sair do sistema por todas as pessoas que trabalham nele e que o sistema, com essa superlotação, pode se transformar numa estufa. As medidas que estão sendo adotadas, elas são de uma falta de conhecimento, de sensibilidade atroz. Por exemplo, no Rio de Janeiro, nós vimos colocar os presos idosos todos em uma unidade prisional. Só que essa unidade prisional, na primeira semana em que os presos foram colocados, todos os presos idosos, numa única unidade, ela já estava superlotada. Então, uma unidade que cabiam 200 presos já estava com 300 presos na primeira semana, todos idosos. Se um se contaminar ali, e já tinha alguns contaminados, aquilo ali vai se alastrando
e vai ser uma máquina de mortes, né? Porque realmente com essa possibilidade de contaminação numa unidade superlotada com todos os idosos concentrados, em alguma medida, condená-los todos a adoecer e, eventualmente, a morrer. Não à toa, as propostas que foram feitas pelo Ministério da Justiça, ainda inclusive à época do ex-ministro Sérgio Moro, foram absolutamente inexequíveis, como, por exemplo, colocar uma cortina dividindo os presos para que não contaminassem entre si, fazer um diâmetro de distância dos presos que era absolutamente inexequível numa unidade superlotada. Não há nem mesmo como colocá-los em celas isoladas, porque não há celas de isolamento suficiente para isso. Então, em resumo, a única forma do coronavírus não se alastrar no sistema penitenciário e, portanto, não se alastrar em toda a sociedade a partir do sistema penitenciário, que é uma coisa que nós já estamos vendo, é diminuir a superlotação. Não há outra forma, porque da superlotação decorrem todos os outros problemas, de modo geral, no sistema penitenciário. Também esse, o da disseminação da contaminação pelo coronavírus. E o que se pede, o que pedimos, por exemplo, na DPF ao Supremo, que todas as organizações de direitos humanos têm pedido, que as defensorias públicas têm pedido, não é algo irrazoável. É apenas que se julgue os casos e se deixe preso mesmo aqueles que precisariam, de fato, estar presos. Né? Nós temos um sistema penitenciário que, de modo geral, prende muito e prende mal. Né? Então, nós temos pessoas que respondem ao processo inteiro presas para, ao final, serem condenadas a uma medida que não seja de prisão, ou mesmo serem absolvidas ao final do processo. Né? Esse tempo que ficaram presos não volta, né? Não é devolvido, de modo algum, àquela pessoa que respondeu o processo toda presa, e neste quadro de coronavírus pode implicar em um agravante enorme para a sua saúde e até mesmo para a sua vida. Também não se pode desconsiderar o fato, nessa lógica de que a melhor medida é deixar preso, não se pode desconsiderar o fato de que essas pessoas, ao longo desse tempo, e nós já estamos, né, há alguns meses nesse cenário de pandemia, ao longo desse tempo, várias pessoas saíram do sistema. Quem tem prazo para livramento condicional, para progressão de regime, ou mesmo para liberdade de término de pena, ela vai sair. E vai sair com um quadro já de contaminação naquela unidade. Da mesma forma, quem entra no sistema, muito provavelmente aumenta e potencializa a possibilidade de contaminação lá dentro, porque pode estar levando o coronavírus para dentro do sistema e o sistema, de modo geral, não tem estrutura para deixar essa pessoa isolada durante um período antes de entrar no coletivo. Então, essa circulação que a gente não pode desconsiderar do dia a dia de um sistema prisional. Por isso, eu reforço que a única forma de se minimizar esses danos, porque assim, a contaminação ela já está acontecendo, nós falamos isso no início da pandemia, que isso iria acontecer. Vários estados já passaram por isso, na verdade, antes de fazer medidas desencarceradoras. A França, por exemplo, começou errando, começou prendendo mais e até perceber que tinha que fazer medidas desencarceradoras. Então, nós já estamos num momento em que não foi por falta de aviso, mas aqui ninguém está dizendo, né, está querendo se vangloriar do eu avisei numa tragédia dessa, mas já está passando da hora de fazermos uma reanálise disso, do Poder Judiciário fazer uma reanálise da posição mais conservadora que tem feito em relação a esses pedidos de habeas corpus, de relaxamento de prisão, de concessão de benefícios como progressão de regime, de livramento condicional, ou, enfim, mesmo de liberdade plena para as pessoas que estão encarceradas. Lamentavelmente, a Folha de São Paulo fez uma matéria excelente em dias recentes sobre as dificuldades de expedição de habeas corpus no próprio STF, não sei se vocês viram, e apontando um número muito baixo de concessão de habeas corpus mesmo nesse momento de pandemia. Para a questão chegar ao STF, é porque a pessoa já perdeu em todas as instâncias anteriores, na maior parte das vezes. Né? Então, o diagnóstico que nós temos é que os tribunais, de modo geral, salvo raríssimas exceções, não mudou
a sua mentalidade, que é uma mentalidade punitivista encarceradora. Essa é, assim, a posição majoritária, salvo raríssimas exceções, louváveis, etc. Mas o que prevalece no nosso Poder Judiciário é uma lógica de, na dúvida, melhor deixar preso, né? Que é uma absoluta inversão da presunção de inocência, né? Uma absoluta inversão de toda a compreensão constitucional de que a prisão deveria ser exceção e não a regra. Então, se não conseguimos fazer isso antes, e na verdade já deveríamos ter feito, porque o nosso sistema penitenciário, né, com 700 mil presos, já é uma bomba relógio prestes a explodir e que explode, não raro. Todo ano nós vemos rebeliões em vários estados, ora acontece no norte, ora acontece no sul, ora acontece no sudeste, assim, todo o país, todo ano tem uma grande rebelião com um grande número de mortes. Então, assim, isso não é uma novidade, mas que, pelo menos, nesse momento de pandemia, o Poder Judiciário tem a sensibilidade de perceber que já passa da hora de adotar medidas desencarceradoras, e essa é a única forma de diminuir a contaminação do coronavírus no sistema penitenciário e, portanto, impedir a disseminação da doença, não só no sistema, mas em todo o país. Eu parabenizo e louvo a iniciativa do CNJ de ter feito a resolução 62 logo no início da pandemia, num momento, né, assim, visionário de que aquilo ia ser necessário, mas agora resta o seu cumprimento. E para finalizar, porque o meu tempo, como eu disse, está um pouquinho curto, lamentavelmente, eu estou muito preocupada também com a votação sobre a realização de videoconferências de audiência de custódia, a realização de audiência de custódia por videoconferência. Eu sou uma grande entusiasta da audiência de custódia, acho que esse foi um dos grandes ganhos que nós tivemos nos últimos anos no nosso sistema de justiça, e embora reconheça que é muito necessário fazer a audiência de custódia, né, que nós não podemos ficar sem audiência de custódia durante esse período, tenho muito medo dessa votação cristalizar a realização de audiências de custódia por videoconferência, que não seja uma coisa só na pandemia, que isso fique depois para sempre como videoconferência, porque isso perde a própria lógica da audiência de custódia. A audiência de custódia é justamente o direito do preso ser levado à presença física do juiz, especialmente para que ele analise as circunstâncias das prisões, mas também as denúncias de torturas ou maus-tratos. Se isso não acontecer, a probabilidade dessas denúncias de tortura ou maus-tratos, né, que são tão frequentes, darem nada, vai ser muito grande. Primeiro porque o agente pode estar, agressor, pode estar lá assistindo a videoconferência e inibindo o preso de falar. Segundo, porque o preso não vai conseguir ter contato com o seu defensor ou seu advogado. Né? Para conseguir garantir a realização da audiência de custódia com sucesso, teria que ter um advogado ao lado do preso e um outro advogado no local da sala de audiência. Né? Isso, por si só, já dificulta consideravelmente a realização das audiências. Nem todos os escritórios têm estrutura para isso, nem todas as unidades prisionais têm estrutura para isso, então a probabilidade disso não acontecer com a presença de 2 advogados é muito grande. 3, não raro o juiz ele é ali naquele momento ali por uma reação do preso, que não vai ser perceptível por uma imagem que muitas vezes é muito borrada, prejudicada, é que ele pergunta algo sobre aquela agressão, né, que ele automaticamente é levado a fazer exame de corpo de delito. Então, os defensores públicos com os quais eu conversei, que já fizeram audiências por videoconferência, falaram: Maíra, parecia que eu estava fazendo a defesa do mesmo preso, em sequência. Né? Eu fiz várias audiências no dia, parecia que eu estava fazendo da mesma pessoa, porque não tem nenhuma sensibilidade ali do caso concreto. Né? O juiz ele precisa ver, olhar o réu, ele precisa sentir o cheiro do réu, ele precisa olhar no olho. Eu costumo mencionar, quando falo disso, um filme da Maria Augusta Ramos, que é antigo, mas é excelente para isso, que se chama A Justiça, em que tem 2, um chamado Juízo e outro se chama Justiça, em que o réu ele é levado à juíza, ao juiz. Aí o juiz lê a denúncia e
a denúncia narra uma pessoa que assaltou uma casa e pulou do muro e saiu correndo. E ele pergunta assim, você praticou esse crime? E ele veio e falou assim, não, doutor, eu não tinha como fazer isso, eu já estava nessa condição. E o juiz pergunta, que condição? Aí ele dá uma levantadinha, assim, uma rodada, assim, ele estava numa cadeira de rodas. E o juiz não tinha percebido que o sujeito na frente dele estava numa cadeira de rodas. Então, se no olho a olho, na frente do juiz, o juiz não consegue perceber que o réu está numa cadeira de rodas, imagina por videoconferência. Então, eu fico muito preocupada, especialmente com as questões de torturas e maus-tratos, de nós não diminuirmos essa apuração e aumentarmos essas violações consideravelmente. Todos os anos, só para concluir, todos os anos, quando o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura vem ao Brasil, ele narra em seus relatórios a necessidade do Brasil adotar medidas preventivas de combate à tortura, porque, lamentavelmente, a tortura ainda é um método adotado punitivamente ou como forma de interrogatório no país. E isso me lembra muito uma frase de Shakespeare que diz: atiramos o passado ao abismo, mas não nos inclinamos para ver se estava bem morto. É o que fizemos com esse passado da ditadura militar, atiramos ao abismo, mas, infelizmente, ele ainda está absolutamente vivo, essas práticas ainda permanecem, enquanto estamos conversando, podem ter certeza que alguém está sofrendo tortura ou maus-tratos em algum momento. E não ter um método muito seguro de análise dessas agressões, como o é a audiência de custódia, eu fico muito preocupada. Então, agradeço muito a atenção de vocês, peço sinceríssimas desculpas por não poder ficar, me alonguei até mais do que gostaria, e depois vou querer ver a gravação para poder participar, ainda que virtualmente, com vocês. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Maíra. É uma preocupação muito grande nossa. O presidente Cássio sempre se preocupa muito, desde o começo se preocupou com a questão da audiência de custódia. E, infelizmente, nós temos percebido uma tendência que isso continue da forma como está, quando não, sem a realização da audiência de custódia, que nós temos acompanhado e visto alguns casos desses, tem havido uma preocupação muito grande nossa. Passa a palavra agora ao Dr. Nilton Ribeiro de Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Paraná. Obrigada. Acho que está no mudo, doutor Nilton. Perdão. Está ouvindo agora? Agora sim. Primeiro, eu gostaria de agradecer, doutor Edward. É uma honra muito grande estar aqui, né, representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná. Gostaria de cumprimentar o doutor Marcos Vinícius Rodrigues, conselheiro do CNJ. Gostaria de cumprimentar também nosso presidente, que é um guerreiro, uma pessoa assim extremamente sensível aos direitos humanos, sensível à realidade dos advogados paranaenses. Sem dúvida nenhuma, é o líder que nós precisávamos numa situação como essa. Então, é muito bom saber que temos um líder à altura do Dr. Cássio Teres, numa situação tão difícil como essa. Então, meus agradecimentos, presidente Cássio. Gostaria de cumprimentar também a doutora Flávia, que já é também minha colega no GMF, do Tribunal de Justiça, né? E também a doutora Mayra Fernandes, né? Agora que eu fiquei sabendo que era advogada daquele caso emblemático no Rio de Janeiro, da médica, né? Já tem a minha admiração, doutora Mayra, tá? E desejo muito sucesso da senhora nesse caso aí, que realmente revoltou todos os brasileiros aí, tá? Bom, fazendo um gancho aqui já na doutora Maíra, com relação à audiência de custódia, a recomendação 62 do CNJ, no artigo 8º, ela recomenda aos tribunais, né, e aos magistrados, em caráter excepcional, e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia do Covid-19 como motivação idônea
na forma prevista no artigo 310, parágrafo 3º e 4º do Código de Processo Penal, para a não realização de audiência de custódia. A audiência de custódia é uma garantia, tá, da não tortura, né? Essa garantia, ela tem como início lá no Pacto de São José da Costa Rica, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que diz o seguinte no artigo 5º: toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou a ser posta em liberdade. Concomitantemente ao Pacto de São José da Costa Rica, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, que no Brasil hoje o decreto 592/92, ele diz o seguinte no artigo 9, item 3: qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida sem demora à presença do juiz ou outra autoridade habilitada para exercer suas funções, e terá o direito de ser julgada em prazo razoável. Ou seja, o artigo 310 do Código de Processo Penal, ele vem seguindo já a orientação internacional de direitos humanos, quando diz: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Pois bem, com a Covid-19, com essa pandemia, o CNJ ele recomendou, na recomendação 62, a não realização, né, da audiência de custódia como um meio de conter a disseminação do vírus. Mas aí surge um outro problema muito grave, né, que seriam os abusos de autoridades, né, com relação aos presos. Aí o Conselho Nacional de Justiça ele diz o seguinte na recomendação, que o juiz ele poderá fazer o controle da prisão pela análise do auto de prisão em flagrante, né? Só que, nas palavras da doutora Maíra, o auto de exame de prisão em flagrante ele nunca vai dizer que o preso foi torturado. Parece que há, nesse sentido, salvo melhor interpretação, um retrocesso. Tá? Aqui eu vou fazer um parâmetro com o que a doutora Maíra disse, que é que o medo dela é de que essas audiências de custódia elas passem a ser realizadas virtualmente. Realmente, isso é uma dificuldade muito grande. Mas, ao meu ver, neste momento de pandemia, melhor que ocorram audiências virtuais do que o juiz analise simplesmente o auto de prisão em flagrante. Né? Aí diz a recomendação que o auto será complementado por registro fotográfico do rosto e do corpo do preso. Né? Com o máximo respeito, com a máxima vênia, eu entendo que o Conselho Nacional de Justiça, temos aqui o Dr. Marcos Vinícius, que vai poder tecer alguns comentários sobre a recomendação, mas me parece que aqui a obrigatoriedade, se não possível se fazer presencial, que fosse, no mínimo, então, telepresencial. Né? Pelo menos nesse momento. Né? Pelo menos nesse momento de pandemia. Porque uma simples análise no auto de prisão em flagrante nos remete a tempos passados, onde a possibilidade de se averiguar um tratamento desumano, um tratamento que tenha feito uma tortura com o preso, é infinitamente impossível. Né? O juiz nunca vai conseguir ter contato com a realidade dos fatos. Então, me parece que seria extremamente salutar, né, que os tribunais implementassem videoconferências, né, teleaudiências por meio dos sistemas informatizados. Isso já é possível no Paraná, já é possível em praticamente todos os estados do Brasil, né, que se façam audiências por videoconferência.
Hoje, os presos no Paraná, eles chegam após o flagrante e são encaminhados aqui em Curitiba ao centro de triagem, né? E lá aguardam as audiências de custódia. O centro de triagem já poderia providenciar, ao meu ver, né, os equipamentos necessários, o próprio notebook, né, entrar em contato com o advogado e se fazer essas videoconferências, que o juiz tenha conhecimento praticamente imediato da prisão do cidadão. O Conselho Nacional de Justiça, ele simplesmente ele dá essa recomendação. Eu vou destacar também, aqui tem uma situação bastante interessante, que o Conselho Nacional de Justiça ele foi provocado no pedido de providências 3065, 32, 2020, 20000. A Defensoria Pública do Estado do Ceará. Ela provoca o Conselho Nacional de Justiça em virtude de decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e o Conselho Nacional de Justiça ele decide aqui que a análise do auto de prisão em flagrante, do exame de corpo de delito, eles têm que ser complementados pelos registros fotográficos do rosto e do corpo inteiro do custodiado. Então, essa situação já foi analisada aqui pelo Conselho Nacional, o Dr. Marcos Vinícius vai poder discorrer melhor sobre isso, mas ela já foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça disse o seguinte, né, ou se mantém a audiência de custódia, né, conforme previsto no Código de Processo, no artigo 310, ou, né, segue-se a recomendação 62 do CNJ. Disse o Conselho Nacional de Justiça que não se pode usar metade do 310 e metade da resolução 62 do CNJ. Ou se faz audiência, ou segue-se a recomendação do CNJ. Então, esse pedido de providências aqui, inclusive, ele diz o seguinte, que o que fica na perspectiva da Defensoria Pública do Ceará, muito bem exposta, né? Ela diz o seguinte, que o que está suspenso são as audiências de custódia, e não o dever estatal de coibição da tortura e maus tratos às pessoas presas. Então, acertadamente, a Defensoria Pública, com meus aplausos até, ela diz que realmente o que se está suspenso são as audiências de custódia. Tá? Os mecanismos de proteção à tortura, à violência contra o preso, eles não podem ter suspensão de forma alguma, né? Isso são garantias que não podemos retirar nem por essa situação excepcional de pandemia. Devemos, sim, trabalhar no sentido de que, mesmo nessa situação excepcional, mantermos as garantias, a dignidade da pessoa humana, não tortura, né, aos presos que estão em situação extremamente vulnerável. Me parece bastante razoável que, mesmo nessa situação, para impedir a disseminação do coronavírus, não sejam feitas as audiências de custódia, mas também me parece bastante razoável que a audiência de custódia, sendo feita de forma isolada, ou seja, o juiz longe do preso, o promotor mais distante, todos com máscara, me parece que seria possível também, porque me parece, o doutor Marcos pode me corrigir, mas seria muito mais salutar, muito mais benéfico que essas audiências fossem realizadas ou voltassem a ser realizadas agora, né, para evitar um mal maior, né? Porque se o preso já é ouvido pelo juiz e já demonstra algum sintoma da Covid-19, né, ele é ouvido e determinado que seja feito o exame também clínico ali, e parece que essa audiência de custódia já ajudaria, né, a evitar com que esse preso ingressasse nas carceragens e, de alguma forma, disseminasse esse vírus dentro da carceragem. Então,
sejam por audiência presencial ou audiência telepresencial, né, é consenso que elas não podem deixar de existir. Tá? Simplesmente o juiz analisar o auto de prisão em flagrante com fotos, né, como diz o Conselho Nacional de Justiça, na 62/2020, com fotos do rosto e do corpo, não é suficiente para a detecção de tortura ou não. E eu entendo que já se passaram vários meses após a recomendação, me parece que seria já salutar também que já pensássemos em retornar às atividades normais de forma equilibrada, de forma responsável, claro que para evitar a contaminação, mas que, de certa forma, já retomasse essas audiências, sejam virtuais, sejam presenciais, porque ela estaria prevenindo um mal maior, que é levar o preso contaminado ao cárcere, né? Aí sim a situação passa a ser muito pior do que a gente está tendo hoje. E, por fim, né, eu destaco que no Paraná, ainda hoje, pelo que a gente acompanha, está, de certa forma, controlado. Não sabemos até quando, né? O Tribunal de Justiça tem feito toda terça-feira, inclusive hoje, acredito até que a doutora Flávia vai participar, temos um comitê de crise, né, chefiado pelo doutor Rui Mugiati, e esse comitê de crise tem acompanhado semanalmente o número de contágios, complexo médico penal, prisões efetuadas em todo o estado, né, essa situação da custódia, das audiências de custódia. Então, o tribunal tem fiscalizado de forma muito responsável essa situação, mas me parece que está chegando um momento que é preciso se pensar nas audiências, mesmo que telepresenciais, para averiguar possíveis abusos, né? O que não está acontecendo hoje, né? A recomendação 2020, a recomendação 62/2020, ela já diz isso, que é possível, no parágrafo 2º do artigo 8º, ela diz: nos casos que o magistrado, após a análise da auto-prisão em flagrante e do exame do corpo de delito, vislumbrar indícios de ocorrência de tortura ou maus tratos, ou entender necessário entrevistar a pessoa presa, poderá fazê-lo excepcionalmente por meios telemáticos. Me parece aqui que seria, salvo o melhor juízo, né, então que não que excepcionalmente, mas que fosse feito de forma ordinária essas audiências por meio telemáticos, já que não é possível fazer presencialmente, né, para evitar abusos, para evitar torturas no cárcere e de forma a proteger os direitos humanos, né, consagrados no Pacto de São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né? Então, no Paraná, estamos aguardando, então, a decisão do TJ, né, de quando essas audiências voltarão a ocorrer e de que forma elas voltarão, né? Não sabemos até aqui quantos casos houveram de tortura que passaram despercebidos pelas autoridades, mas é fato que é necessário a retomada disso, seja por audiência presencial, seja por audiência por meios telemáticos, né? Eu sei que o Dr. Marcos Vinícius, conselheiro, ele vai poder explanar um pouco melhor para a gente essa situação lá do Ceará, né, que a Defensoria Pública acabou provocando o Conselho Nacional de Justiça e acabou tendo uma decisão bastante interessante, que do modo de que permaneceria rígido o dever estatal de coibição de torturas e maus tratos às pessoas, em que pese a audiência de custódia estar suspensa. Só para terminar, eu gostaria de deixar registrado aqui a doutora Flávia, o doutor Marcos, o doutor Edward, que a Comissão de Direitos Humanos está sempre atenta a violações de direitos humanos, torturas no cárcere. Mesmo nessa pandemia, a gente tem atuado bastante
na forma de analisar e investigar situações e denúncias de torturas e maus tratos dentro das prisões, sejam delegacias de polícia, sejam no sistema prisional, sejam no complexo, né? Então, a atividade da Comissão de Direitos Humanos, ela não cessou durante esse período triste de pandemia. Ao contrário, o trabalho na Comissão de Direitos Humanos tem se avolumado cada vez mais e temos, na medida do possível, dado uma resposta, né, aos familiares desses presos, desses custodiados, aos próprios custodiados, na medida do possível, de permitir a eles que exerçam todos os direitos que eles foram garantidos pela Constituição. Acho que era isso, doutor Edward, né? E fico aberto a perguntas, mas nesse momento devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, agradeço a exposição do Dr. Newton, sempre presente na Comissão de Defesa de Direitos Humanos, esteve presente também nas manifestações recentes aqui em Curitiba, que causaram repercussão no país, mas todos nós aqui sabemos que houve uma exceção, a regra é o protesto pacífico. Passo a palavra à doutora Flávia Kretz, nesse momento. Bom dia a todas e todos. Inicialmente, então, agradeço o convite feito pela OAB Paraná. Acho que é um tema sempre importante, embora aí a recomendação 62 tenha sido adotado pelo CNJ em março, é um tema que a gente segue acompanhando aqui no Paraná, em especial. No meu caso, por ser a coordenadora do programa Justiça Presente aqui no Paraná. Aí também acompanhando, a gente segue acompanhando as movimentações aí no Brasil todo, Bom, então, o objetivo da minha fala, e já passando, direto para a minha fala, eu vou apresentar um panorama geral sobre a recomendação 72. A minha ideia não vai ser entrar em detalhes, em relação a esse documento, até porque a doutora Mayra, já fez alguns comentários aí bastante pontuais. Dr. Newton também, já falou bastante sobre a questão da custódia, inclusive, então eu vou trazer alguns pontos de destaque, e também algumas reflexões, acho que é sempre importante, Antes de começar a falar especificamente sobre a recomendação 62, e muito rapidamente, eu só gostaria, então, de mencionar o programa Justiça Presente, o qual eu coordeno aqui no estado do Paraná, que é uma parceria inédita entre o Conselho Nacional de Justiça e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Então, esse programa teve início no final de 2018, e aqui no Paraná especificamente, a gente começou a atuar em maio do ano passado, e é um programa, então, que reconhecendo ali os problemas estruturais e permanentes, assim, do sistema prisional e socioeducativo, então, veio com o objetivo de, por vários mecanismos de atuação, lidar com os problemas da superlotação e superpopulação carcerária, e aí tanto no sistema prisional quanto no socioeducativo, Isso falando em relação ao Brasil todo, E aí, reconhecendo também essa expressão, que é bastante utilizada, bastante famosa e pertinente, e não perdeu ainda a pertinência, que é o estado de coisas inconstitucional, que foi reconhecido pelo STF na ADPF 347. E aí, estava até refletindo sobre a minha fala um pouco antes, e pensando nessa expressão, que acho que em um ano aí de programa Justiça Presente, e em eventos sobre o sistema prisional, em eventos, inclusive sobre o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no sistema prisional, essa expressão vem sendo utilizada, e é bastante repetida e deve ser repetida, efetivamente. Mas aí a minha reflexão hoje de manhã foi no sentido de que a gente deve repetir essa expressão e, ao mesmo tempo, não normalizar o que ela significa, e não normalizar o significado e a gravidade desse reconhecimento, do estado de coisas inconstitucional. Então, acho que é importante, assim, toda vez que a gente falar sobre o estado de coisas inconstitucional, ao mesmo tempo sentir uma agonia, em relação a esse reconhecimento,
e sempre atuar de maneira a lidar e enfrentar, né, esse estado de coisas inconstitucional e trabalhar, né, e lutar pela garantia dos direitos dentro das unidades e também fora das unidades prisionais, né. E aí, então, o programa Justiça Presente abrange, né, com diferentes ações ali, abrange todo o ciclo penal, né, então a gente vai falar desde a porta de entrada, né, e aí vamos falar sobre alternativas penais, monitoração eletrônica, enfim, né, e entrando, então, nas unidades, né, a gente fala sobre a garantia dos direitos das pessoas privadas de liberdade, passando, então, né, pelos direitos ali dentro das unidades e também falando sobre pré-egressos e a política de atenção à pessoa egressa, né? Então, a gente vai falar sobre todo o ciclo penal. Já peço desculpas pela minha voz, que fez o desserviço aí, né? De bem no dia que a gente tem que fazer uma fala importante, ela resolve que vai se ausentar por alguns minutos, enfim. Então, no contexto então esse é o programa Justiça Presente, né? E aí, no contexto da pandemia e com a chegada da pandemia, né? No mundo e no Brasil, acho que todos nós, né, os advogados, enfim, o CNJ, as Nações Unidas, né, tiveram então essa preocupação em voltar o olhar, né, para a prevenção da pandemia dentro do sistema prisional e socioeducativo, né? Isso então, né, em especial em relação ao CNJ, por meio de uma maneira mais institucionalizada e aí com a adoção da recomendação 62, eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre ela, e também com a adoção de alguns outros documentos orientadores na forma de orientações técnicas específicas, né, sobre temas específicos. Mas a partir do momento em que houve, então, né, essa preocupação e esse reconhecimento, né, de que as condições inerentes à privação da liberdade por si só já são um fator de vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade, né? E por que a gente consegue reconhecer isso muito facilmente, né? Porque o ambiente prisional ele já é propício a uma contaminação em massa, né? E além disso, a gente tem que lembrar também que as pessoas privadas de liberdade elas dependem integralmente do Estado, tanto para adotar qualquer tipo de medida de prevenção, né, e de não contaminação, né, e não contaminação em massa da Covid-19, como também para o tratamento da Covid-19 no caso de contaminação, né? Então, e aí cito também aqui alguns fatores que já foram mencionados, inclusive pela doutora Mayra, em relação às condições de saúde, de higiene, a questão do sol, iluminação, enfim, né? Acho que todos aqui, em especial aos advogados criminalistas, né, conhecem muito bem qual que é a realidade das unidades, enfim. Então, houve esse reconhecimento internacional, inclusive, né, de que alguns fatores específicos inerentes à prisão exigem um olhar atento e um olhar urgente, né, voltado à prevenção da Covid-19 dentro das unidades prisionais, né, dentro das unidades socioeducativas também. E aí a gente observa, então, no cenário internacional, alguns documentos muito, muito relevantes, né, tanto documentos por diferentes agências das Nações Unidas, mas também entrevistas, né, e documentos, assim, manifestações um pouco mais informais, né, de diferentes autoridades aí das Nações Unidas e, de novo, de diferentes agências, né, dentro das Nações Unidas, relembrando, né, e chamando a atenção, então, para essa necessidade. Então, ali eu menciono, né, muito rapidamente, alguns documentos, né, se eu não me engano, foram 2 documentos publicados pelo UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, e aí existe também uma nota de posicionamento que menciona especificamente essa nota porque ela foi traduzida para o português, então é um documento bastante interessante, uma leitura bastante interessante, né? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos também já se manifestou em relação a isso, inclusive a alta comissária, né, fez um chamado aos estados para que adotassem medidas urgentes, né, nos seus respectivos sistemas prisionais, inclusive medidas de desencarceramento, né? O Comitê Permanente Interagências, e aí nesse caso específico, por meio do Alto Comissariado, né, das Nações Unidas e também a Organização Mundial de Saúde, publicaram também um guia bastante interessante, um guia bem relevante, né,
sobre a prevenção da Covid-19 em relação às pessoas privadas de liberdade. E aí, claro, né, a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, que, né, já havia declarado a situação de pandemia, mas que depois também publicou um documento específico sobre a prevenção e o controle da Covid-19 nos locais de privação de liberdade, né? E, por fim, o subcomitê da ONU também, acho que até a doutora Mayra já mencionou, né? Mas o subcomitê das Nações Unidas, né, de prevenção à tortura também adotou um documento bem interessante com recomendações, né, voltadas ao sistema prisional para a prevenção e para o enfrentamento da Covid-19, né? Bom, então, eu achei importante, né, mencionar esse cenário internacional, né, de reconhecimento aí da necessidade desse olhar especial para dentro do sistema, né, para colocar um pouco também a recomendação 62 no contexto que ela merece, né, e reconhecer também a importância da recomendação 62, né, com base, né, tanto nesse chamado, né, internacional e nesse reconhecimento internacional, e também com base na realidade daqui do Brasil, né. E aí, então, a recomendação 62, e aí eu não vou entrar, né, nos detalhes aqui, porque senão eu teria que fazer uma leitura bastante longa, né, do documento, mas, então, a recomendação, ela traz uma série de recomendações, né, voltadas aos juízes criminais, né, da fase de conhecimento. Então, ali a gente tem as questões em relação à reavaliação das prisões provisórias, a máxima excepcionalidade, né, de novas prisões preventivas, né, a suspensão da apresentação periódica em juízo. Então, né, alguns elementos ali específicos para a prisão provisória, e aí identificando, então, quais seriam os grupos, né, de pessoas que deveriam ser priorizados nessa reanálise, né, nessa reavaliação das prisões provisórias, e também quais unidades prisionais deveriam ser priorizadas nessa reanálise, né? E aí a gente tem ali a questão da ocupação superior à capacidade, né, unidades que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, unidades que tenham que estejam sob ordem de interdição, enfim. Então a gente tem alguns critérios específicos, né, bastante específicos. E aí a gente tem, depois disso, né, então, mais uma série de recomendações para a fase da execução penal, né, especificamente, aí para o juiz da execução penal, incluindo, então, a questão da prisão domiciliar, né, tanto para o aberto como o regime semiaberto, prisão domiciliar da pessoa presa, né, mas que tenha um diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19, isso na ausência de espaço de isolamento na unidade, e a gente sabe muito bem que é muito difícil, né, fazer um isolamento e fazer uma triagem, né, e deixar as pessoas realmente isoladas dentro de unidades já com um histórico, né, e com um quadro de superlotação, né. E traz também suspensão da apresentação em juízo, né, para o regime aberto, prisão domiciliar, enfim. E aí também uma recomendação específica voltada para os magistrados com competência civil em relação às pessoas presas por dívida alimentícia, né, então recomendando a adoção da prisão domiciliar. Depois desse primeiro bloco de recomendações, né, então recomendações voltadas, né, aos magistrados, né, para que analisem os seus próprios processos, né, os casos concretos ali dos seus processos. A recomendação traz depois alguns itens relacionados aos planos de contingência, né, então recomendando ali aos magistrados e também ao próprio GMF, né, aos GMFs, né, que são os grupos de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário, que acompanhem a elaboração de plano de contingência, né, pelo Poder Executivo daí, né, e aí, inclusive, com a previsão de algumas medidas mínimas, né, então a gente tem, por exemplo, ali a questão da triagem, né, na entrada das unidades, a questão do abastecimento dos remédios, alimentação, fornecimento de EPIs, né, para os agentes, né, para os servidores, fornecimento ininterrupto de água, enfim. Então, a gente tem ali uma série de medidas mínimas, digamos assim, né. E também recomenda aos GMFs que criem, né, e depois disso acompanhem a criação de comitês para acompanhamento das medidas de enfrentamento à Covid-19, isso o Dr. Newton já mencionou, inclusive aqui no Paraná, né. E aí, então, esse comitê com a participação
do Ministério Público, da OAB, aqui no Paraná, né? A OAB participa, né, dos comitês, dos 2 comitês, aqui no Paraná, e cada estado, né, acabou adotando aí uma leitura diferente, enfim, uma situação, né, diferente. Mas aqui no Paraná, então, a gente tem 2 comitês, foram criados 2 comitês, um em relação ao sistema prisional e outro em relação especificamente ao socioeducativo, né? E aí, então, cabendo ao GMF informar o CNJ, né, informar o DMF, quais foram as medidas adotadas no Estado para a prevenção da Covid, né, tanto nos estabelecimentos prisionais como no socioeducativo, nas unidades socioeducativas, né. E aí, como eu mencionei, então, né, depois dessa recomendação, o CNJ adotou uma série de orientações técnicas, né, com temas específicos, né. Então, a gente tem uma orientação técnica sobre a monitoração eletrônica, né, e aí, que é um documento bem interessante, que ressalta ali a necessidade de avaliação das condições individuais da pessoa monitorada, para estabelecer, né, e para o cumprimento das condicionalidades da monitoração eletrônica, e, ao mesmo tempo, também a necessidade de avaliação das condições sistêmicas, né, para aplicação dessa monitoração eletrônica, inclusive a questão da escassez, né, das tornozeleiras, a não adoção da monitoração para o regime aberto, por exemplo, enfim. Aí uma segunda orientação técnica diz respeito às alternativas penais, e uma terceira orientação, que inclusive foi a mais recente, diz respeito às inspeções, né, pelo Poder Judiciário, dos espaços de privação de liberdade, e aí reconhecendo, então, as inspeções, inclusive, como atividades contínuas e permanentes, né? Então, uma atividade bem importante, em especial no contexto da pandemia, né? Claro, com o objetivo de verificar a aplicação do plano de contingência, né? E as medidas específicas adotadas, mas também verificar a garantia de direitos dentro das unidades nesse momento de pandemia, né? E aí, o que eu gostaria de mencionar, acho que talvez até para finalizar a minha fala, é que a recomendação 62, né, depois que ela foi adotada, teve inclusive apoio internacional, né? Então, a gente teve ali, por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, que tuitou até a recomendação 62 e celebrou a iniciativa do CNJ, e inclusive convocou outros estados da região, né, a adotarem medidas semelhantes. E também o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, oficialmente, inclusive por meio de uma carta, cumprimentou o CNJ pela adoção dessa recomendação, né, e reconhecendo também como um documento importante para a garantia dos direitos humanos, né. Então, é um documento assim que, em linhas gerais, a gente pode dizer que extrapolou assim até a territorialidade brasileira, né, no sentido de ter sido reconhecida como um marco mesmo importante, né. E aí o que eu talvez gostaria de fechar a minha fala, e posso até falar um pouco mais disso, né, no momento da minha conclusão, né, no final, é que acho que para além de comemorar essa recomendação, né, mais importante que isso, embora seja uma recomendação, é importante a gente, claro, dentro das nossas capacidades institucionais, né, chamar para a gente também a responsabilidade, né? Então, não basta aí a gente mencionar, né, e usar bastante a expressão do estado de coisas inconstitucional, sem realmente incorporar, né, e lutar pela garantia dos direitos, né, dentro das unidades prisionais e fora das unidades também, né? E aí, lembrando que, e essa é uma preocupação, acho que bastante pertinente, né, e que também foi ilustrada em diversos documentos internacionais, lembrar que a pandemia e as medidas excepcionais, né, que são adotadas durante a pandemia, não podem, então, ser utilizadas como uma justificativa para violações de direitos, né, e para retirada de garantias mínimas ali, inclusive garantias mínimas reconhecidas nas próprias regras de Mandela, por exemplo, né? Então, alguns exemplos, assim, né, a questão da necessidade de tratamento médico, né, continuado, né, então manutenção dos tratamentos de saúde, uma atenção à questão de saúde mental, atenção às pessoas que cumprem medidas de segurança, a questão do isolamento da pessoa com confirmação de Covid, né, isso é uma questão bem importante, né, no sentido de que o isolamento da pessoa com a confirmação de Covid não pode configurar
um confinamento solitário, né? Ou seja, não pode ser uma punição, né? Então a pessoa já está cumprindo pena e aí ela é confirmada, né, com diagnóstico de Covid, e aí recebe uma penalidade a mais, digamos assim, né, num isolamento que acaba configurando um confinamento solitário, né? Então, acho que quando a gente fala, né, nas medidas de prevenção à Covid, a gente tem que falar nas medidas de prevenção à Covid e também nas medidas de garantia de direitos na excepcionalidade das medidas de prevenção à Covid, né? Acho que esse é um item também importante de ser mencionado. Vou encerrar minha fala, então. Agradeço novamente ao OAB pelo convite e fico à disposição aí para as considerações finais. Flávia, agradeço a palestra de Vossa Senhoria, muito boa, muito esclarecedora. Todos conseguem ver a questão da experiência internacional que a senhora tem e a diferença que isso faz no trato da matéria. Passo a palavra agora ao nosso conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, do CNJ, para a palestra dele. Bom dia a todos, mas costumo sempre começar dizendo que no Acre ainda é bom dia, quando é bom dia, aqui a gente ainda 10 horas da manhã. Cumprimento os amigos, Eduardo, Newton, Flávia, foi um prazer conhecê-la, Flávia, ainda que virtualmente, a Maíra, que já não está mais no nosso grupo, meu amigo Cássio Teres. Que felicidade, Cássio, como você falou, Deus falou, estamos conversando bastante, e é o mínimo, sempre faço questão também de enaltecer, e é justo reconhecer, é o mínimo que eu posso fazer por você. Para mim é muito tranquilo estar conversando aqui, da minha zona de conforto. Você que saiu do Paraná e foi ao extremo ocidente do país, preciso falar sempre que possível, Cássio, na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, veio ao estado do Acre, não satisfeito em vir na capital, veio ao interior, ao extremo ocidente do Acre, como falei, que também é o extremo ocidente do país, para visitar a nossa subseção de Cruzeiro do Sul, e deixou sua marca, mostra realmente o seu vanguardismo. Eu também tive o privilégio, uma feliz coincidência, de estar, quando da sua campanha a presidente da seccional do Paraná, de estar no evento com jovens advogados. Aí eu já fui meio de entrão, como eu já não sou jovem advogado, mas estava lá e tive a oportunidade de falar para aquele público exatamente do seu vanguardismo, da sua jovialidade, e como tal, vem demonstrando isso todos os dias no exercício da sua presidência. Parabéns pelo seu trabalho. A advocacia paranaense e do país estão muito bem representadas por você. Eu estava conversando antes, Cássio, antes até de começarmos esse nosso bate-papo, você estava tentando entrar, que eu também tive uns probleminhas de TI, e é sempre importante ter esses probleminhas de TI em época de plantão extraordinário. Ontem, no início, na solenidade de abertura do Fórum Nacional de Corregedores do Poder Judiciário, no CNJ, teve problema no hino nacional, no discurso do presidente Toffoli. Lógico que ninguém deseja isso para ninguém, mas é importante que aconteça, porque é realidade. Se aconteceu no evento promovido pelo CNJ em Brasília, com toda a estrutura, imagino o que não acontece no interior do nosso país, em muitas regiões, como eu vivo na região muito pobre, região Nordeste, interior muito carente de estrutura, sempre tenho falado isso, mas é sempre bom repetir, porque parece que as pessoas não conhecem as realidades de um Brasil continental. Então, a gente sempre tem esse problema de intermitência de internet. Foi bom, entre aspas, foi pertinente que isso tenha acontecido, para a gente nunca esquecer que isso prejudica o trabalho do advogado, isso prejudica a parte, isso prejudica o Poder Judiciário. Como eu falei, não raras vezes isso acontece, e a gente, infelizmente, tem encontrado uma resistência na magistratura, logicamente, certos setores, não posso dizer de modo algum que isso é generalizado, mas tenho defendido, e já falei isso, Cássio, que é o advogado o mais legitimado nesse momento de Covid para dizer ao juiz, e esse juiz tem que acolher de boa fé, sobre a impossibilidade técnica, prática e todos os outros impeditivos da realização de um prazo, do cumprimento de um prazo, da realização de um ato processual. Porque é ele que sabe, é ele que está ali lidando com a parte, com as testemunhas, é ele que sabe da estrutura ou ausência de estrutura do seu escritório, as salas da ordem estão fechadas, que ficam sediadas nos fóruns. Então, diante de todas essas situações,
cabe sim, e eu defendi isso, infelizmente, falo como mais uma vez, com muito respeito à maioria que foi formada no CNJ, faz parte da democracia, mas acho que o CNJ deveria ter tido um pouco mais de sensibilidade e dar essa fé ao advogado brasileiro na arguição dessas questões de impossibilidade. Eu estava falando, Cássio, antes de entrar, que esse período de plantão extraordinário foi um grande catalisador de situações que por muito tempo ficaram no âmbito das discussões, das retóricas. Normalmente as inovações tecnológicas de uma lei que é de 2016, né, 2006, perdão, a lei do processo eletrônico, o PJE, a resolução do CNJ, despeito, não vou entrar no mérito do PJE, mas existe uma resolução definindo esse sistema como unificado desde 2013, repito, não estou aqui fazendo defesa do PJE, que sei que precisa de maturação, de avanços, mas estou falando de uma normativa que já vai fazer quase uma década e o processo eletrônico em algumas regiões e algumas unidades federativas ainda embrionário, engatinhando, e hoje com sérios prejuízos à advocacia e principalmente à sociedade brasileira. E esse catalisador também se serve para a temática dessa nossa reunião, desse bate-papo, porque a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça nada mais é, logicamente, com um enfoque, talvez com algumas nuances um pouco particulares da própria resolução, mas nada mais é do que aquele debate que já existe desde a Lei 12.403 de 2011, que fala das medidas cautelares diversas da prisão. E a advocacia brasileira, normalmente a advocacia criminal, há quase uma década vem se debatendo com isso, dizendo que outras medidas cautelares prioritárias, que a lei ainda fala no seu artigo 282, parágrafo 6º, ou seja, a prisão é uma exceção, é uma medida cautelar que deve ser aplicada de forma fundamentada e a caráter de exceção, mas parece-me que no Brasil só existe a prisão preventiva e cautelar. Só existe essa é sempre a prioridade, é sempre a primeira cautelar definida, é sempre a solução, seja para preservação de uma investigação, seja para qualquer tipo de situação para evitar continuidade delitiva, etc. Não existe, parece-me, no ordenamento jurídico pátrio, para a magistratura, boa parte da magistratura, não existe outra medida cautelar, exceto a prisão. O que a Resolução 62 vem reforçar esses princípios. Como eu falei, logicamente, uma nuance, logicamente, não teria como ser diferente, expressamente a defesa da vida, a precaução, evitar-se o contágio, mas o que vem, finalmente, é sempre dizendo, resguardar os requisitos, enumera certos requisitos que não são novidades, e que se tem acessibilidade, não tem como ter outra forma, não poderia, de fato, ser cogente, porque se trata realmente de ato jurisdicional, então não teria como não ser uma mera recomendação, mas no sentido de que o magistrado, de fato, e dentro de uma realidade, como foi muito bem falado, o Brasil prende muito e prende mal, e mais uma vez, calhando aqui com o que a Flávia também falou, que achei muito interessante, e trago também isso de chamar a responsabilidade, e tenho, desde a época de presidente seccional, falando assim, o sistema carcerário brasileiro precisa ser melhor discutido pela sociedade, não só pelos operadores do direito, não só pela comunidade jurídica brasileira, pela sociedade. A sociedade brasileira é totalmente insciente do sistema carcerário brasileiro. Sempre há aquela ideia que direitos humanos só servem para presidiários, só servem para detentos, só servem para bandidos. É uma visão rasa, é uma visão totalmente fora do contexto da realidade. E o pior é aquela ideia de que quantos mais presídios, mais segurança, quando os números do CNJ já demonstram do contrário, que o sistema carcerário brasileiro é o grande fomentador da violência urbana. 80%. Isso é um número absurdo, cara. Isso é um número assim que deveria chamar a atenção da sociedade brasileira. 80% dos crimes cometidos no perímetro urbano brasileiro, das cidades, é cometido por egressos do sistema carcerário. Esse número indica claramente que o sistema carcerário brasileiro está falido, ou pelo menos não conseguiu cumprir a legislação de regência, a lei de execuções penais, que tem que mudar, que está errado, que o encarceramento em massa no Brasil não deu certo.
que os presídios brasileiros não socializam, ressocializam, e que isso precisa ser mudado. Porque o que a sociedade não entende é que, e eu quero creio na boa-fé dos brasileiros, ninguém quer prisão por vingança. Eu não fico feliz porque, lógico, que tem sim o caráter didático, sancionatório, quem comete um erro tem que pagar, mas, no fim das contas, o que todos nós queremos é segurança. Segurança pública, andar nas ruas em paz. E o sistema carcerário já demonstrou que isso não garante. Do contrário, quanto mais prende, piora. Porque aqueles detentos que ingressam no sistema por crimes, entre aspas, mais simplórios, leves, obrigatoriamente tem que se enquadrar, tem que se enfileirar nas facções, no crime organizado, e saem de lá mais perigosos. E o CNJ também tem esse número. Há uma escalada delitiva, progressiva dos detentos brasileiros. Entra por furto, sai, volta por roubo. Entra por roubo, sai, volta por tráfico, latrocínio. Sempre tem uma escalada delitiva. Os números são muito claros e mostram também a disparidade social que o Brasil vive em relação aos detentos, jovens analfabetos, negros, moradores de guetos, de subúrbio. São dados. E a Resolução 62, ela fala basicamente sobre esses princípios. Como eu falei, logicamente, tem um viés de proteção à vida das pessoas, da saúde, uma clara tentativa de redução de fatores de propagação do vírus, lógico. Foi como a Mayra falou também aqui, a doutora Mayra, os presídios brasileiros têm uma máxima que os criminalistas sabem: no Brasil, você não precisa entrar no presídio para saber o que tem lá dentro, são masmorras. Eu já entrei, muitas vezes, enquanto presidente seccional. É uma situação constrangedora. No Brasil, Flávio, no Brasil, o preso não perde só a liberdade, e a pena é exatamente a segregação da liberdade, e já é muito caro, porque depois da vida é a liberdade. Mas no Brasil, você perde a liberdade, perde a dignidade, perde requisitos básicos, princípios básicos de qualquer ser humano, sempre falando que a lei visa ressocializar. E como é que se ressocializa com isso? E, mais uma vez, a sociedade vai ter que ser chamada, porque nós somos muito preconceituosos. O Edward falou do noticiário que já, né, do presídio da Papuda, com mais de 1.000 infectados no mundo de 15.000 detentos, percentual maior que muitas cidades que estão em estados calamitosos já. Quando é que o brasileiro vai aceitar que um leito de UTI seja ocupado por um presidiário? Quando? Um sistema colapsado. Quando tiver a ideia, olha, é um traficante que está na UTI e o cidadão cumpridor dos seus costumes não consegue ter um leito. O que nós estamos falando aqui é de um massacre silencioso que acontecerá nos presídios. É isso que vai acontecer, porque não terá nenhum detento terá direito a um leito de UTI quando precisar, num ambiente que é infectado, proliferado de tuberculose, de AIDS, de notícias de doenças de pele que chegaram a levar à morte, porque não tiveram cuidados mínimos. É isso que acontece. E o que a resolução prega é somente isso. E como a Mayra muito bem falou, mais uma vez a sociedade terá que debater, porque ao imaginar que quanto mais trancados, melhores, permitam que os que morram de Covid, eles têm parentes. Eles passam para os agentes penitenciários retornam para os seus lares, passam para os seus familiares, passam para os amigos. Então, mais uma vez, hoje, o que é disseminador de violência urbana, os presídios também serão um forte disseminador de contágio de Covid. E a sociedade precisa discutir isso. Falou aqui de uma região, lá em Bangu, salvo engano, que tem o maior índice de contágio de tuberculose do país, será de Covid. E de dali também. E o Brasil já está no terceiro, nesse ranking devastador, em número de mortes do planeta. E caminha passos largos para o segundo, não sei se passa o primeiro, porque no Brasil ainda tem essa questão de subnotificação, ninguém tem muita ideia da realidade que estamos vivendo, mas essa realidade que nos é mostrada já é calamitosa. Então, é importante a gente dizer que não há, na Resolução 62, nenhuma situação de novidade, é uma política pública de proteção à saúde, proteção
ao cidadão que, bem ou mal, está ali, o detento, que é um sujeito de direitos, que não se trata, como eu falei, não tinha como ser diferente, de um suicídio generalizado, digamos assim, muito salário. Teve uma situação, infelizmente, de um detento que foi liberado, parece que fazia parte de uma facção. Isso teve uma repercussão muito forte. Foi debitada a resolução 62, o que penso que tem sido injusto, porque, inclusive, já houve uma recomendação, o CNJ falou no sentido que sempre ouvisse o Ministério Público, não só a defesa, o Ministério Público, fizesse uma análise, logicamente, criteriosa de precedentes, de eventual mandado de prisão ainda não cumprido, ou que evitasse, que obstasse a saída daquele detento, dentro de requisitos pré-definidos, muitos deles, como a Maria e a Flávia também falaram, ou seja, não é qualquer situação, tem que realmente crimes não cometidos com violência, situações de dívida civil, aqueles que estão detentos por não terem pago ainda fiança, qual a razão de realmente de ficarem segregados num momento de exceção. Também é importante falar isso, todas as resoluções do CNJ expedidas nesse período de plantão extraordinário, em seus considerandos, deixam expressamente claro que se trata de medida em período de exceção. Também conversávamos antes, Cássio, com os temas que a gente nós já tivemos oportunidade de debater, do período pós-Covid. O movimento que haverá para implementar, regulamentar de forma definitiva certos procedimentos realizados em âmbito virtual, eletrônico, home office, isso daí haverá, logicamente, não somos pueris de imaginar que isso não aconteceu. Mas deixo expresso da minha participação no Conselho, no plenário, como também de alguns grupos de trabalho que estudam essas regulamentações, nada, pelo menos nesse momento, tem sido discutido para postergar, para que isso seja definido num período pós-Covid. No caso das audiências de custódia, o CNJ, inclusive, já sempre rechaçou a possibilidade de realização por meio eletrônico, e já chego nesse ambiente de debate, mas, em período de normalidade, o CNJ inadmite, e já deixou isso muito claro, que seja realizado por meio eletrônico, virtual. Isso tem que ser exclusivamente presencial. Penso que, pelo menos de início, no período pós-Covid, essa normalidade deverá voltar no âmbito do CNJ, no sentido de que essas audiências sejam realizadas exclusivamente por meio presencial. Enfim, o Cássio falou de situações aqui, agora entrando na temática realmente da minha fala sobre o direito de defesa. Nós temos, sim, alguns gargalos, não teria como ser diferente também, de uma hora para outra se implementou, como foi, através desse catalisador, foram implementados atos e prazos processuais, procedimentos processuais, que tiveram que ser adaptados, ou nem adaptados, foram inseridos no dia a dia do profissional da advocacia e até dos magistrados e promotores, e algumas situações realmente causaram polêmica, notadamente aquelas situações, como eu falei, em que arguida a impossibilidade técnica ou prática, ou até alguma situação que não versa isso. Eu acho esse tema interessante, eu falei da última vez, Cássio, e é importante, Flávia, falar de uma reivindicação de uma mulher advogada, aqui no Acre, que me interpelou no seguinte sentido, falou assim: doutor, eu tenho uma boa internet, eu tenho um bom computador, não tenho escritório, mas eu não quero trazer a parte para minha casa. Eu não quero trazer a parte para minha casa. Eu não tenho contato pessoal com a parte. Eu não tenho contato algum com as testemunhas. Eu moro só com meus filhos e não quero trazer essas pessoas para dentro do meu lar. Não considero a minha casa de modo algum ambiente de trabalho. Não tenho um escritório, não tenho como preservar a intimidade da minha família, nem a minha, nem dos meus filhos. Arguí isso em juízo e o juiz não aceitou a minha arguição. Entende que se eu tenho todo esse aparato, é obrigação do advogado, ou seja, uma obrigação que é do poder público, toda prova é produzida, direcionada ao juiz, as testemunhas são colaboradoras do juízo, a despeito de serem indicadas pelas partes, que é a obrigação de falar a verdade sob pena de cometimento de crime, ou seja, é realmente uma vinculação com o processo, com o juiz, e hoje esse ônus é do advogado. Esse ônus é do advogado. E em seara criminal, Edward e Newton,
O que eu tenho visto? A polêmica é muito maior, porque a despeito de situações pontuais que eu falei agora que acontece muito no cível, o que eu tenho visto muito é realmente um dilema conceitual. O que eu tenho ouvido das comissões de defesa de prerrogativas, de criminalistas, de órgãos da própria OAB, é que, em muitas situações, em praticamente todas, o meio eletrônico é incompatível, é incompatível com o processo criminal. É isso que tenho escutado. Em algumas situações, por exemplo, de exceção, começando do que é mais categórico, sessões do Tribunal do Júri. Existe um grupo de trabalho no CNJ, ainda grupo de trabalho, não há nada formatado, sequer foi apresentado ao plenário, mas existe um grupo de trabalho estudando possibilidade de realizar sessões do Tribunal de Júri por modo eletrônico. E toda a resposta que eu escuto é assim, manifestamente inconstitucional. Não quer ouvir absolutamente nada. É inconstitucional. Em primeiro lugar, é inconstitucional. E segundo, que é inexequível. Você não tem como garantir a incomunicabilidade dos jurados, não tem como é que vai fazer no período de plantão extraordinário, de contágio, de pandemia, para juntar os 21, se não me engano, eu não sou criminalista, mas tem que juntar os 21 jurados para depois selecionar. É impossível realizar uma sessão do Tribunal do Júri virtualmente. Impossível, foi o que foi falado. Outras situações que também cabem para as outras audiências do âmbito criminal. O contato necessário do advogado com o seu cliente. Como se fazer, como garantir a reserva de uma conversa do advogado. Primeiro, garantir. E segundo, preservar o sigilo da conversa do advogado com o seu cliente através do meio eletrônico. E, Cássio, isso é uma das grandes situações, embora, logicamente, não tem como deixar de reconhecer o vanguardismo da OAB do Paraná na questão do parlatório virtual, a gente fala, quem me garante que a conversa que eu tenho no parlatório virtual com o meu cliente não está sendo hackeada, ou que não tenha uma possibilidade de vazamento, de ser interceptada? Quem que me garante que o cliente não está sendo pressionado, que ele está só naquela sala, que a sala não é totalmente, não tem acústica totalmente vedada, que alguém está escutando, que aquilo não vai ser usado? Quem que me dá essas garantias? Hoje são temas que nós temos discutido. É um avanço? É uma possibilidade, inclusive para o pós-Covid, sim. Pela estrutura de TI, o advogado que não queira ir para o presídio, que esteja no interior, por exemplo, que esteja distante, olha, quero me valer do parlatório virtual para ter uma consulta, para realizar um ato com o meu cliente. É uma possibilidade. Porém, no âmbito do geral, das prerrogativas, quem que garante hoje, quem que tem possibilidade de garantir hoje esse tipo de situação, que é muito cara para a advocacia brasileira? Então, e em relação, finalmente, à audiência de custódia, o que é importante? Participei do grupo de trabalho que define isso. Há uma polêmica muito grande. Para que vocês tenham uma ideia de 14 componentes desse grupo, multifacetados, a minoria de advogados, digo já bem claro, para que, inclusive, como eu falei, há uma dúvida em relação aos magistrados. E deliberando o que levaria ao Conselho a possibilidade de realização ou não de audiências de custódia pelo modo virtual, pelo modo eletrônico, deu empate. Deu 7-7. E discussões acaloradas e todas legítimas. A OAB tem esse posicionamento, o CNJ tem esse posicionamento, boa parte da advocacia, defensoria pública fechada com isso, entende que não é cabível, em hipótese alguma. Se entende que em período de normalidade não tem como assegurar os requisitos mínimos de uma audiência de custódia, que seria vislumbrar eventual violência policial, maus tratos, tortura, legalidade da prisão, entende que é impossível de você realizar isso através de um contato remoto, seja do advogado que tem que estar ao lado da parte do detento, seja pelo próprio juiz, diante da experiência, diante daquele contato que todos os criminalistas sabem que são inexcusáveis, o olho no olho, a situação em que pondera sobre eventual nervosismo, uma pergunta que leva a um caminho já projetado, todas essas estratégias que a maturidade da profissão leva. Se entendem que não tem como realizar isso dentro de um período de normalidade, entendem também que não se presta de modo algum para realizar esse período de plantão extraordinário. Se não serve para o momento, não serve para esse momento.
é basicamente o entendimento daqueles que são contra a realização nesse momento. Mas há também um entendimento muito bem fundamentado, que deve ser respeitado, que é exatamente isso que o Cássio falou, o Newton, dos direitos humanos do detento. Ok, falam-se, realmente não tem como realizar, concordo, e foi nesse sentido, inclusive, a manifestação desses que são a favor. Perfeito. Tudo que você falou, eu não contesto em absolutamente nada e até concordo. Mas, ainda falou com essa linguagem, é menos pior não realizar ou realizar por modo eletrônico. Esqueçam até essa questão. Estou pensando no detento, nos direitos humanos dele, no direito sagrado dele, previsto em tratados internacionais, inclusive. Ele tem direito à audiência de custódia, ele tem direito de ser levado à autoridade judiciária. Então, é melhor não fazer? Porque se estamos discutindo um período de exceção, medidas de exceção têm que ser tomadas. Ninguém está falando aqui em regramento. Ninguém está falando aqui em eternizar esse procedimento. Estamos falando para o período de exceção. Se há tanta preocupação realmente com violência policial, com tortura, é melhor então não fazer? É melhor somente realmente analisar documentos frios que já ficou sedimentado, que não se servem para analisar também, se eletronicamente é impossível, segundo falo, quanto mais olhando simples papéis. Então, vejam que a temática, se algum dos colegas imaginaram que eu traria respostas, essa polêmica existe no Conselho Nacional de Justiça. Não existe resposta nesse momento. E até acho muito razoável, porque o período é de exceção, as controvérsias são muitas. Estamos todos tateando nesse momento de exceção, que pegou o planeta de forma descurada desse momento, dessa situação. Há uma discussão muito grande a respeito da Resolução 322 agora, que prevê, a partir de meados do dia 15, que os tribunais possam estabelecer programas de retorno ao trabalho presencial. Eu fui voto vencido. Participei do Colégio de Presidentes no início, na segunda-feira, tive a mensagem do presidente Felipe Santa Cruz dizendo, olha, não há consenso. Embora não tenha sido uma discussão extenuada sobre o tema, para mim aquilo foi uma mensagem. Se não há consenso, penso que eu não tenho como aderir a uma regra posta, apresentada pelo CNJ, que se decide, então, por unidade federativa, por seccional. Realmente, tem estados que devem ser aplaudidos hoje, que estão numa situação que podem realmente programar e começar a trabalhar para o retorno presencial. Outros, impossível. No dia em que o Colégio de Presidentes discutia sobre a possibilidade ou não do retorno presencial, o Maranhão estava pedindo, também foi deliberado pelo Conselho Nacional de Justiça, na última segunda, estava decidindo, pedindo, e foi deferido pelo CNJ, a suspensão de todos os prazos físicos e eletrônicos pela situação que o Maranhão vive. Então, veja, e isso não é consenso na advocacia, não é consenso, inclusive, na cúpula do Conselho Federal da OAB. Porque o Brasil é gigantesco, que o Brasil tem as realidades diversas. Então, essas realidades têm que ser discutidas caso a caso. Então, o que o CNJ tentou esse dilema de preservar a vida e também de preservar a continuidade dos serviços judiciários que são essenciais para a sua própria natureza? Quando possível, que se realize. Que se realize as audiências de custódia, resguardadas as orientações dos órgãos de saúde, distância mínima. Mas e como é que vai ter distância mínima, por exemplo, entre o carcereiro e o detento, entre o policial e o detento, entre o advogado e o detento? São situações que talvez não consigamos alcançar dentro dessa realidade que tem que ser enfrentada no dia de hoje. Então, penso que há possibilidade, eu penso que dentro de cada particularidade deve haver um esforço, sim, pela realização. Tá? O que o CNJ colocou foi que, em caráter de exceção, não havendo possibilidade, não será considerado um ato de infração por parte do magistrado, passível de reprimenda, conforme falou, que inclusive está previsto no Código de Processo Penal. Essa escusa ou impossibilidade justificada de não realização não será considerada de modo alguma infração cometida pelo magistrado, mas é notório que o CNJ, desde a resolução, não só a recomendação 62, como também todas as resoluções, é no sentido de ter um esforço, magistratura, advocacia do Ministério Público, para que o serviço do Poder Judiciário não pare, porque, de fato, é um serviço essencial. E cabe, sim, ao advogado lutar muito. Eu tenho visto, ontem acompanhei, fiz um compêndio de decisões do STF, de decisões do STJ, grandes vitórias em nome das detentas
grávidas ou mães, né, aquelas que estão amamentando, que conseguiram prisão domiciliar, tudo papel da advocacia. O direito de defesa é isso, dentro da razoabilidade, dentro do que está previsto ali, mas sabendo que o advogado é defensor das liberdades, todo o esforço deve ser realizado no sentido de que uma importante conquista como essa, como a audiência de custódia, seja de alguma forma realizada. Eu realmente tenho minhas dúvidas pessoais, como eu falei, fiquei muito dividido diante dos debates, prefiro não pontuar minha opinião pessoal, até porque isso será levado ao plenário para debate, embora não seja uma situação de causar impedimento, porque é uma normativa, mas eu acho que, dentre as situações, eu acho que deve haver um esforço, acho que não há prejuízo de tentar realizar pelo modo eletrônico, em momento de exceção, em momento de coronavírus, em momento de plantão extraordinário, eu acho que é pior não fazer. Eu acho que é pior não fazer. Algumas situações podem ser latentes, sim, e serem descobertas através de um contato, de alguma forma, e aquelas situações que não ocorram, quem sabe, ser revistas nesse período. Depois, eu espero que não passe mais nenhum, nem 2, nem 3 ou 4 meses desse período. As coisas podem ser revistas, acho que tudo é muita questão de razoabilidade, de proporcionalidade, mas, enfim, que a advocacia, dentro do seu âmbito de direito de defesa, lute pelos direitos de seus clientes, dentro de uma carta de princípios que a nossa Constituição Federal tem, e é repleta de princípios básicos, como vocês sabem. Acho que a advocacia deve lutar, sim, pela consecução de todas essas medidas que já existem nas leis ordinárias brasileiras, que se mantenham nesse período de Covid. Era isso, irmão. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos Vinícius. Eu passo a palavra ao presidente Cássio para o encerramento do evento, após a belíssima palestra do doutor Marcos. Obrigado, presidente Eduardo. Eu acho que foi uma manhã extremamente proveitosa, fechando com essa belíssima fala do nosso conselheiro Marcos Vinícius Rodrigues, que realmente demonstra a origem dele na advocacia. O Marcos Vinícius é advogado militante, é daqueles que realmente vivencia o dia a dia da nossa atividade, e nós não poderíamos ter um representante tão fiel àquilo que nós, advogados, queremos ver externado no CNJ quanto o Marcos Vinícius. Realmente é um orgulho para todos nós, Marcos Vinícius, e eu já falei isso em outra ocasião em que nós participamos de um debate juntos. É um orgulho para nós contar com a tua presença, porque já foi presidente de ordem, né, conselheiro federal, já é um profissional que tem uma atuação extensa de serviços prestados à nossa classe, por onde passou. E agora, no CNJ, traz também a contribuição daquele advogado que habita uma região longínqua do nosso país, né? E o estado do Acre, ele é um estado maravilhoso. Eu quero dizer que eu fui aí, não conhecia o seu estado, mas quero certamente retornar em breve, porque é um estado maravilhoso, é um estado que lida com dificuldades, sim, mas que tem um povo que é aguerrido e supera essas dificuldades. Mas essa sua experiência no CNJ, sendo oriundo de uma região longínqua, é fundamental justamente para que a gente possa demonstrar a diversidade que é o nosso país, né? E nesse momento, nada mais importante do que prestar atenção a essa diversidade, saber que nós não vivemos num ambiente como é o ambiente em Brasília, como é um ambiente de uma capital aqui da região sul, né, em todo o país. Então, nós temos que trabalhar com as peculiaridades, respeitar todas essas peculiaridades, e acho, Marcos, que você está realmente fazendo um trabalho que respeita isso, que procura levar esta visão a quem é encarregado de, neste momento, estar disciplinando, orientando, e percebo realmente nas decisões do CNJ, de uma maneira geral, essa preocupação também em olhar as várias realidades, a realidade da advocacia e a realidade dos estados também, das pequenas cidades, dos locais mais distantes.
Bom, presidente Edward, eu quero mais uma vez aqui cumprimentá-lo, cumprimentar você, ao Nilton, como presidente de comissão, porque fizeram aí realmente um encontro marcante, um encontro que era necessário, sim, um debate sobre essa questão tão relevante que é o sistema prisional e a atuação da advocacia criminal também nesse sistema, que é fundamental, como eu ressaltei desde o início, para o exercício do direito de defesa. Obrigado a todos vocês. Devolvo a palavra ao presidente Edward aí para que faça suas considerações também. Obrigado, presidente. Confesso que a primeira live da Comissão da Advocacia Criminal, nós já estamos com algumas outras engatilhadas e preparadas. Eu não vou tomar muito tempo, mas já tem pelo menos umas 4 aí engatilhadas e preparadas. Quero agradecer novamente o conselheiro, o presidente da comissão, Nilton Ribeiro de Souza, o conselheiro Anderson Rodrigues, que ajudou desde o começo a organizar essa matéria, a doutora Débora Sombrio, vice-presidente da Comissão de Advocacia Criminal, a doutora Flávia, pela presença, pela palestra, o doutor Marcos Vinícius, pela presença, pela palestra, a doutora Maíra, que teve que nos deixar, porque tinha um compromisso inadiável, e agradeço a presença de todos os senhores aqui e declaro encerrado o evento. Um abraço. Obrigado. Tchau.